Oi, 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 estamos ao vivo. Vamos chamar agora uma convidada muito especial. Enquanto vocês não deram seu ok, curtir, dá o seu curtir lá no canal da Manu Rabelo do YouTube, eu vou ficar muito feliz, viu? Ivangele Menezes Avessada. Ela já está aqui conosco. Está aparecendo? Não, tá pretinho. Era aí que eu vou ajeitar aqui. Oi! Olá, Tudo bem com você? tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde, né? Como que tá aí o calor? O calor Tá na um Paraíba calor. deve ser grande, né? Hã? O calor na Paraíba deve ser grande, não é? É assim, não é tão grande não, mas é mais calor, mais quente do que outras regiões, né? Mas tá Hum, quente, né? tá quente no total, no Brasil inteiro, né? Tá quente. É Eu, verdade. eu, eu fiquei sabendo que eu faço grupo dos afásicos, né? Que não. Eu não sei se era de Curitiba. Não sei. Então, eu sei que Paraná ou Santa Catarina estava fazendo hoje 40 graus. Eita, tá Porque quentinho, né? aqui em Lavras, eu tô vendo no meu celular, né? Que varia entre 28, 29, 30, 31, 32. Nunca passou os 35. Eu nem fico assim olhando essa questão de temperatura daqui, Eu porque fico. é porque aqui oscila, tem hora que tá quente, tem hora que não tá tão quente. Como é próximo à praia também, então não é um clima tão quente assim, né? Você mora perto da praia? Mora é próxima, não é na praia não, mas é próxima aqui. Que delícia! Você vai muito na praia? Às vezes eu vou, sim, eu não vou tanto porque a gente, como tem dificuldade para andar na areia fofa, o pé afunda, dá inversão, aí eu vou, mas não vou tanto. Entendi. Mas de você já ter ido foi bom? Foi sim. Eu Então, consegui entrar no mar, oi? eu consegui entrar no mar, não morri afogada. Ó, glória, glória, glória. Não, eu não estaria nem aqui, né? Mas eu consegui entrar. Minha filha foi comigo também, aí assim, eu não morri afogada, né? Mas foi uma É, experiência maravilhosa, né? Porque a gente passou tanto tempo sem andar na praia e quando volta, assim, é um novo corpo, é um novo olhar, tudo. verdade, verdade. Tudo é razão para voltar o que você fazia anteriormente, né? É verdade. Você gostava muito de sair, para ir no banco. Então agora, na segunda, uma vez por mês, eu vou no banco. Não precisa ser assim, o horário comercial, pode ser o horário fora do comércio, pode ser às 8 horas da noite. Mas você vai ter ido ao banco. Alguma Sim. coisa assim que lembre que você fazia antes. Eu adorava andar de ônibus. Eu Ah, sou atípica, mas eu adorava andar de ônibus. Então eu ah, peguei às vezes uns ônibus super lotados para ir para a faculdade. Mas eu ó, adorava. Eu fazia amizade dentro do ônibus, eu fazia. Hoje eu não consigo andar de diga. ônibus. Sim, antes do Não AVC eu já fazia. Oi? Hoje eu consigo andar de ônibus. Andar sozinha, sem ninguém, sem ajuda, sabe? Que bom. Ou como você faz para andar de ônibus? Como você faz para subir degrau? Eu não consigo. Tem, Assim, um- eu nunca andei, tem né? tipo, tem tipo um corrimãozinho no ônibus que eu seguro e vou. Coloco a perna boa primeiro, aí depois eu puxo a sequelada. Isso é. Eu acho que com o Ah, tempo que a gente tem AVC, a gente vai criando, né, formas, mecanismos para adaptar o corpo, né?
ressignificar, né, o corpo da gente, porque eu acho que a gente faz isso, né? Tem isso Um também. novo Agora, corpo, uma nova identidade, é um novo tudo, né? Então a gente tem que procurar formas de se adaptar, de voltar de novo para a sociedade, né? Porque não é porque a gente teve um AVC que a gente está fora dela, né? A gente está nela, mas de uma forma diferente. de uma forma diferente, né? Eu acho que O motorista aí pegou, entrou, viu que você entrou, nem esperou você sentar e saiu correndo. Ele já saiu andando com o ônibus. O que você faz? eles esperam, assim, das vezes que eu fui, assim, eu nunca vou em cima da hora. Eu sempre vou pouco antes, assim, 5 minutos antes do ônibus sair. Quando é para viajar, assim, né? Eu nunca peguei o coletivo, que é para... Hã? Para viajar, eu fui aí até São Paulo. De Lavras, interior de Minas, eu fui até São Paulo. Fui com ônibus interestadual. Foi um máximo. Todo mundo me tratou hiper bem. Não tem um nada para reclamar. Geralmente eles esperam, sabe, eu sentar, eles perguntam se eu preciso de ajuda, se tá tudo bem. Ainda bem, todas as vezes que eu fui, assim, bem recepcionada, né, pelo motorista e pelo cobrador. Então, nunca Que tive bom, né? problema. Que bom, que bom, que bom. A Lu mandou uma coisa aqui, daqui, ó. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Lu. Podemos começar? A Fernanda mandou. Boa tarde, princesa. Oi, Lua. Oi, Fernanda. A musa. Podemos começar? Podemos. É, a live da sua. Peraí que eu tô. Tá torta aqui, ó. Aí. A, mi... Oi? a minha câmera tá torta? Não, a minha que tava torta mesmo. Ah, tá. Vamos começar falando do seu tema, que foi um tema muito importante para hoje, né? Mulher no. Como Assim, é? o que eu estou fazendo, assim, eu estou querendo fazer um projeto para seleção de doutorado, porque eu sou mestra. Eu sou formada em antropologia e fiz durante o mestrado, eu estava no segundo semestre do mestrado, aí foi quando eu sofri o AVC. Aí eu estava para terminar de escrever a dissertação. Mas você tinha quanto tempo de mestrado? Como? Você tinha quanto tempo de mestrado? Eu estava com 1 ano já concluído do mestrado. Eu estava no segundo ano já do mestrado. Sim, sim. Mas aí eu já tinha terminado as disciplinas, essas coisas assim, então só faltava escrever a dissertação. Meu foco de pesquisa era com crianças, gênero e escola, sabe? Aí depois do AVC, eu ainda concluí a dissertação e apresentei a minha dissertação de mestrado. Defendi, né? Aí hoje, depois do AVC, de 5 anos, né? Depois do AVC, que eu completei este ano, 5 anos de AVC. Aí eu me propus a esse desafio, né? De voltar a estudar, que era uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu gostava e ainda gosto, né? Aí foi quando eu conversa com outras meninas, porque eu acho que quando eu tive o AVC, que o médico chegou para me falar, você sofreu um AVC, eu disse, tá, e daí? Aí ele fez, menina, você sofreu um AVC, eu disse, que bom, porque ele disse, você, pelo tamanho da lesão, a gente estava desconfiado que fosse um tumor. Eu disse, que bom que foi um AVC e não é um tumor, né? E ele ficou sem entender a minha reação, porque eu estava lá rindo, como se nada tivesse acontecido. Porque eu não tinha dimensão de que eu estava com o lado paralisado, eu não tinha dimensão de nada. Na verdade, eu não sabia o que era AVC. Porque aqui o pessoal fala muito de trombose, mas não AVC. Então, eu conhecia como trombose, mas não AVC. Então, quando ele falou que eu tinha tido um AVC, eu disse, então tá bom, né? Tá normal, vou voltar para casa e ter minha vida normal. Só que quando eu cheguei em casa, eu me deparei numa cadeira de rodas, a boca torta, a comida caindo, sabe? Vendo tudo embaçado porque eu tinha perdido a visão do lado esquerdo.
perdeu a visão? Perdi, mas ela voltou rápido, assim, voltou 100% a visão. Sim. Aí, quando eu disse, mãe, eu quero meu computador. Minha mãe não queria me dar meu computador porque estava com medo que fosse prejudicial para mim, porque até então não descobriu a causa do meu AVC. Então, eles acham que foram fatores psicossomáticos. Estudar demais, preocupação, estresse, ansiedade. Então, isso tudo foi somando até o ponto de ter isquemia. Mas aí eu disse, me dê meu computador que eu quero pesquisar sobre isso. Que eu não sabia o que era. Então, quando E eu aí? peguei o computador, aí comecei a pesquisar. Menina, foi uma loucura. Foi assim, ficha caiu. Eu fiquei louca, porque eu disse, eu quero morrer, eu não quero ficar isso. Eu não quero isso, eu não quero isso pra minha Você vida. teve o AVC? Hã? Quando você teve o AVC? Eu tive em 2017, eu tava com 32 anos quando eu tive. De que mês? Foi em novembro. Ah, tá. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu comecei a ver Érica Porfírio, Ah, conheci a Geisa Renata, que foi uma pessoa que teve AVC, né? Só que aí eu fiquei assim, sabe, impactada quando eu a vi. Porque elas estão lindas, maravilhosas, e eu com a boca troncha, né? E eu disse, meu Deus, eu vai fiquei tão voltar. assim, porque eu achei, eu tô anormal, que as meninas estão tão bonitas. Então, Como é que eu não tô assim, sabe? Aí eu comecei a trocar ideia com uma delas, entende? E foi a partir daí que foi pensando nisso, depois hoje, que eu comecei a perceber assim, poxa, como é bom ter outras meninas falando de AVC, expondo sua vida, né? como é bom. Porque depois do AVC, não sei se aconteceu com você ou aconteceu com outras pessoas. A rede de amigos, a rede familiar, ela muda totalmente. As Completamente. pessoas, as pessoas que conviviam com você antes do AVC não convivem com você mais depois do AVC. Não Pelo convive menos mais. minha experiência foi assim, foi dolorosa. Posso dizer que foi dolorosa, porque eu estava acostumada a ter rodeados de colegas e amigos, assim, sabe? Tá num ritmo, é claro que o meu ritmo mudou. Eles não vão acompanhar o mesmo ritmo, né? Mas Sim. mesmo assim, para mim foi um choque. Então, com essa mudança de coisa, eu comecei a procurar gente que também tinha sofrido AVC. No caso, os meus pares, né? Os nossos pares. Para poder o quê? Conversar, trocar experiência, compartilhar. Aí depois eu analisando isso, depois de tanto tempo de AVC, eu disse, poxa, isso deveria ser. Voltando ao fato lá do AVC. Você ficou quanto tempo no hospital? Eu fiquei, acho que, em média de uns 15 dias, mano. É? Eu não lembro certo se passou mais do que isso, não, mas eu acho que foi uns 15 dias. Aí, Eu estava totalmente consciente. inconsciente? Consciente. Consciente. Eu falava, eu brincava, eu dei trabalho também. Porque eu estava de fralda, né? Então, quando eu urinava, eu tirava a fralda e eu fiz xixi. Só que eu Ah, estava no SUS, né? A gente não pode estar trocando fralda de hora em hora, né? Aí eu outra coisa para gente falar. E a azia? não, eu não tive. Não afetou nada na minha voz. A Olha, única sequela que eu tive, assim, foi motora e a visão que voltou logo. Mas a fala não afetou, não. nossa, que interessante. E quando você saiu do hospital, o médico, a enfermeira, né, o médico, já falou de físio, TO, psicólogo, fono. Não, eles não falaram nada disso. Não Eu fui, falou? tanto que quando eu voltei para casa, eu ainda passei 4 meses para procurar um fisioterapeuta. Que na verdade não foi nem eu que procurei. Eu tenho uma prima que ela é fisioterapeuta, que é Nayeli Menezes. Então, ela foi através da minha madrinha. Minha madrinha levou ela para lá, para onde eu estava, para começar a fazer fisioterapia. Porque até então a gente não tinha noção do que tinha que procurar. Eu estava em Gente, cima de uma cama, entendeu? Então, assim, estava só me alimentando, mas fazendo gente. exercício
nenhum. Não tinha, a gente não tinha informação, mano. É esse um dos problemas que eu vi comigo, sabe? Que eu queria que outras pessoas não passassem por isso. Por isso É. que um dos motivos de eu fazer o projeto para a seleção foi esse. Porque, assim, eu pesquisei, né? Mas tem gente que não tem acesso, tem gente que Não, não sabe mexer nas redes sociais. Então, provavelmente não podem ter, assim, né? Uma informação. Eu tive porque eu fui pesquisar. Então, o intuito muito do projeto é esse, fazer um estudo compartilhado com mulheres pós-AVC, sabe? Da gente trocar experiências e construir um material midiático, ou seja, uma página no Instagram como você faz, como Camila. Então, assim, minha intenção, meu objetivo é criar um coletivo de mulheres falando sobre AVC para dar mais informações, para a gente trocar experiências, que eu acho que isso é muito bacana. Porque eu e acho que como isso que funciona? ajuda a gente, né? E como que Oi? funciona? Aí, assim, minha intenção, a princípio, né, eu ainda não montei tudo, né? Eu fiz um esboço do projeto e convidei algumas colegas mais próximas a mim. Então, é eu e mais 5 pessoas, que é a Lu Alencar, ela tá, Luana Alencar, Rubiane Martins também tá, Flávia Bessa e Janaína Torrac e Camila Fabro. Ah, Até então, a gente são 6, sabe? Então, assim, o que é que eu pretendo junto com elas? A gente, através de trocas de experiências minhas com todas elas, a gente montar uma página no Instagram falando sobre AVC com mulheres e, assim, trazer mais informes, fazer tanto um trabalho acadêmico escrito, que eu vou escrever, com essa troca de experiência com elas, e como fazer uma página no Instagram, porque a gente sabe que consegue alcançar muita gente pelas mídias, né? segue. Então, assim, o intuito é esse, é eu escrever com elas juntas, assim, da gente ver como é que a gente fala uma da outra, sabe? Como Sim, a gente tem que perceber, Manu, que a gente não é apenas um número na estatística, não. A gente tem nome, sobrenome, tem emoções, tem afetos, tem família, né? Porque a gente não tem um AVC sozinho, a gente tem um AVC com todo o entorno da gente. Pai, mãe, filho, tio, prima, quem for, até a rede de saúde, né? E a gente sabe hoje que se a gente não se tornar protagonista da nossa recuperação, ela se torna ainda mais lenta, né? O que é lento ainda se torna ainda mais. Por isso que é. é importante, eu acho que essas trocas de experiências e fazer essas páginas, essas lives, porque tanto serve de apoio para pessoas que estão sofrendo, como serve até para a família saber como lidar com esses pacientes, né? Como ver esses pacientes. Eu acho Exatamente. que é um trabalho coletivo mesmo. Eu acho que a sua proposta de fazer live, da Camila ter um blog, de tantos projetos que várias pessoas, né, têm, falando sobre AVC, é meio esse, né? A gente, quando tem um AVC, a gente não tem, às vezes, esse acolhimento. Então, por falta desse acolhimento, a gente quer que outras pessoas não sintam essa falta que a gente sentiu, né? A gente quer que essas pessoas também tenham um apoio, que tenham uma informação mais rápida, porque o quanto antes a gente começar a fazer as terapias, mais a chance de diminuir as sequelas são maiores, né? Com Da gente certeza. voltar. Aí esse meu projeto também tem a intenção de, através dessa troca de experiência, Essa é a visão. aí assim, através também desse projeto, né, eu procuro entender um pouco como é que se deu essa inserção, essa volta dessa mulher para o trabalho, para a família, para os amigos, para a vida social, para um barzinho, porque a gente acha, depois que tem um AVC, eu estou falando muito por mim, tá? Não, Assim, sim, sim. o que eu achei, né? Quando eu tive o AVC, eu disse, poxa, quem é que vai me querer assim, torta? Porque eu acho que tem gente que às vezes fala assim, não, mas você não é torta. Mas isso é uma linguagem muito interna nossa, né? De falar, a gente tá tortinho, a gente tá fraquinho, a gente tem uma linguagem específica, né? Que às vezes as pessoas que estão fora não compreendem, né? Que a gente vai criando diálogos, vamos dizer, signos, gestos, tudo é diferente pra gente, né? Exatamente. A gente se comunica entre a gente através de uma linguagem, né? E nem todo mundo
entenda essa linguagem. Acho que às vezes a gente está se vitimizando, se inferiorizando quando a gente fala que está tortinho. Mas não Tem uma é. pessoa que perguntou, nesses 5 anos, quais foram os seus ganhos? Assim, eu voltei a andar. Eu ando com dificuldade, bem lentamente, mas assim, eu consigo andar sem auxílio de bengala. A minha mão é o mais difícil, porque ela não tem movimento ainda. Minha mão, terrível. A minha, ela só fecha, mas eu não tenho força para abrir. Mas ela também, assim, ela não tá fechada totalmente, sabe? Luana, ela me ajuda muito para fazer, para me incentivar a fazer exercício na mão, porque na perna, eu sempre dizia, eu quero fazer para andar. A Sim. mão, eu não dava muita importância, entendeu? Era sempre assim, eu quero voltar a andar. A mão depois eu resolvo. A Agora eu Lua, vou mexer, né? as minhas lives aqui, mentira, ajuda muito com meus vídeos. Todo dia, vira e mexe, tá sempre um vídeo, tá sempre. Mas eu acho isso importante, essa rede de apoio, porque eu acho que a gente vai criando como se fosse uma teia. Teia dos AVCistas, das avessadas, porque eu acho também isso interessante. Cada pessoa que resolve fazer um projeto falando sobre AVC, ela se intitula, ou seja, Cris Simões com outras mulheres, fala muito sobre os AVCistas, né? Camila Fabra, ela se coloca muito como os desmiolados, né? E agora eu venho com a avessada, né? Porque a vida da gente meio que vira do avesso, né? O AVC, ele vira a gente do avesso. Então foi assim que eu me vejo, sabe? Foi assim que eu me vi. Então eu acho que essa palavra avessada, ela combina com o que eu vejo do AVC na minha vida. E na vida de muitos, né? Que a gente de uma hora para outra vira do avesso, tudo. Então é por isso que aconteceu. O Djalma falou que é simpatia, a mudança do mundo em movimento. A Cristiane, boa tarde. A Lua, estamos juntos. Esse suporte foi fundamental. A Cristina, verdade. Ai, que bom que a pessoa está interagindo, né? Isso, interagindo. Mas, assim, o propósito, assim, muito do meu projeto, assim, que eu pretendo, se Deus quiser, se eu passar, é trazer um pouco sobre como foi essa volta da gente. Estou te dizendo, vai passar. Espero. Aqui, ó, mais uma estética. Camila, a rede de apoio me ajudou muito na minha reabilitação. Ai, que bom. Uma convidada aqui. Como você lidou com problemas psicológicos? Ah, isso aí para mim é um grande problema. Porque assim, eu procurei psicólogos no início, mas não funcionaram muito comigo, não. Não? Porque assim, porque o que a gente quer, na verdade, é ficar boa, Sim. né? E o que é isso também ficar boa, né? Porque eu ficar boa para mim não é o mesmo que ficar boa para você. Às vezes você diz assim, eu quero só andar bem, correr. Então eu já me considero boa. Mas tem gente que faz assim, não, eu quero voltar ao movimento da minha mão. Se voltar a minha mão, eu tô boa. Então assim, a gente vê que é diferente para cada pessoa essa percepção do ficar bom. Então quando eu ia para um psicólogo, eu queria que ele dissesse que eu ia ficar boa. E quando ele começava a falar que eu tinha que aceitar o meu corpo como ele estava, eu corria, porque eu disse, não é isso que eu quero respostas. Então, assim, eu sei hoje que eu preciso, porque o AVC, ele não é uma sequela só física, né? A gente sabe que o emocional abala muito. Exatamente. A questão das inseguranças, dos medos, os afetos que vão sendo rompidos. Que é uma das coisas que também me fez procurar estudar, assim, focar nas mulheres, foi isso, que existe uma diferença muito singular, assim, de mulheres que sofrem AVC para homens que sofrem AVC. Por quê? Qual a diferença? Na minha concepção, a partir de conversa com outras mulheres, existe um padrão social do que é um corpo ideal, tanto para homem quanto para mulher. Mas para a mulher existe a questão da sensualidade, né? Do caminhar,
sabe, da postura. Então, quando a gente tem um AVC, tudo isso muda. A gente não anda com aquela segurança que a gente andava antes, né? É um andar mais frágil, digamos assim. Então, a gente perde um pouco, digamos, aquela da sensualidade que a sociedade, às vezes, exige do corpo feminino. Então, isso é um impacto para a gente, vamos dizer, que era confiante, que tinha uma confiança assim, no seu corpo. Então, muda isso. Muda. A forma como as pessoas olham para a gente, para o nosso corpo, muda. Sabe? Então, como é que uma pessoa está me vendo? Eu não sei. Eu não sei o que é que se passa na cabeça dela. Eu não sei se ela lida bem com pessoas que são PCD. Às vezes isso não importa ou importa, né? A gente quer dizer que não importa, mas no fundo a gente se importa. Porque quando a gente sai, por exemplo, da nossa zona de conforto, que é onde a gente mora, o círculo familiar, que a gente vai para um lugar diferente, estranho, todo mundo olha. A gente vê aqueles olhares que às vezes é um olhar afetuoso, às vezes é um olhar que culpa você, às vezes é um olhar de pena, que eu acho que é um dos piores que tem, quando as pessoas começam a te olhar como a bichinha, a coitadinha. É como se a gente fosse um ET social, né? Aí, assim, eu percebi isso, que existe essa exigência, né, do corpo feminino, que não é de agora, né, de muito tempo. E o que acontece, às vezes, com muitas mulheres é que elas são abandonadas pelos seus parceiros. O que não é tão recorrente com homens. Porque eu vejo os homens, assim, as mulheres dificilmente abandonam seus maridos quando eles sofrem AVC. Pode acontecer, lógico, mas não é com tanta frequência como para a mulher. Como tem casamentos que permanecem, né? Tem pessoas que lidam super bem com um parceiro, independente do AVC ou não. É uma relação de amor, né? Sei lá. Mas existe essa diferença. Então, por isso que eu quis focar um pouco na mulher pós-AVC, para a gente criar uma gama assim, de apoio, de redes mesmo, sabe? De ajudar a gente, mulheres, porque eu acho que a mulher em si, ela precisa se unir mais. Os homens, eu acho que são bem mais solidários uns com os outros. Assim, de serem mais brother, mais irmãos, sabe? Enquanto a gente, mulher, eu vejo um pouco mais a competição. Mulher parece que quer competir com outra mulher. Sabe, quando a gente sai, por exemplo, para ir para uma festa, tem mulheres que não se arrumam para um homem, se arrumam para outra mulher, para ficar mais bonita do que aquela mulher. Então, eu acho que quando a gente pensa em montar um coletivo de mulheres, é mais nessa ideia mesmo de que a gente precisa se unir, de que a gente precisa criar essa rede de apoio entre a gente para nos ajudar. Porque um homem, ele não vai sair para te ajudar, assim, ele pode sair, lógico, né? Mas eu acho que a mulher em si, ela vai compreender mais a outra mulher. Tipo, quando eu falei do corpo agora para você, você se identificou nessa questão da sensualidade, sim, que a gente fica tratada. Né? Então, a mulher, para outra mulher, tem uma linguagem mais, digamos assim, mais a gente se assemelha, né, as nossas linguagens. Então, eu acho interessante a gente trabalhar com mulheres e com homens também. Mas no meu intuito em focar com mulheres foi a minha necessidade de trocar experiências com elas e compartilhar essas experiências com outras pessoas. E uma coisa que eu me propus também no meu trabalho, desculpa porque eu falo muito, né? Deixa eu só falar uma coisinha. A Camila Desmiolada falou assim, projeto maravilhoso, trazer a nossa questão para o ambiente acadêmico. A Lua, no AVC caímos sozinhos, mas levantamos juntos. É verdade. Tem mais coisa aqui. A Cristina, muda muito o preconceito. A Mar mandou parabéns pela segunda. A Lu mandou, o segredo é arrumar-se para si, viu? A Camila, desmiolada, falou... O que é? Sorosidade para nós. Não. Sororidade pós-AVC. Não entendi, mas o que todos estão dizendo agora. Pode falar.
Eu acho que o que ela quer dizer, assim, acho que tanto ela como todas as outras, é essa coisa da gente se unir, sabe? De sentir a dor, a empatia. Porque eu acho que muito mais do que a gente viveu o AVC é esse compartilhar, esse trocar experiências, sabe? É esse viver. Porque eu acho que a partir do momento que a gente se comunica uns com os outros, a gente começa a perceber como a gente fala da gente mesmo. Eu acho que ver o outro falar sobre um problema semelhante ao nosso é a gente se ver como a gente é também, sabe? Como a gente de fato é. Porque a gente não pode dizer que o AVC nos define, mas ele faz parte da vida da gente. Hoje ele faz parte da minha vida, mas ele não é o que eu sou. Eu Exatamente. sou Ivandiele, estudante de antropologia, eu sou Ivandiele antropóloga, eu não sou Ivandiele AVC. Eu tive um AVC, as sequelas fazem parte do meu corpo, né? Mas eu não sou só ele, né? Eu tenho uma vida social, eu tenho pessoas, eu tenho amigos, eu tenho várias coisas, né? Então, muda Ó, tudo. a Camila mandou mulheres se unindo na empatia. Isso que é sororidade. A Sororidade. sororidade. Não, É não sei falar essa palavra. sororidade. A gente deixa de competir para nos apoiar. É isso aí mesmo. Eu acho que o É, objetivo é esse, né? Eu acho que se a gente, mulher, começar a incentivar isso, começar a sair só da ideia e começar a trabalhar isso com projetos acadêmicos, expondo numa live dessa, isso vai sendo mudado, né? É lógico que a gente não tem como mudar algo que já está enraizado socialmente de uma hora para outra, né? Mas é algo que a longo prazo a gente consegue mudar, né? a Cristina mandou, isso não é fácil aceitar, mas devemos lutando sempre. A Camila, o AVC faz parte da nossa vida, não nos define. O Djalma, que é o homem, homem também é abandonado e sofre também muito com tudo. É, a estética Camille, fui amparada por mulheres maravilhosas, guerreiras e que me inspiraram muito no pós-AVC. Ivanilson. Ivanilson é meu irmão. Seu irmão? É meu irmão, é. Não me faça chorar, Ivanilson. Vejo que você hoje é uma pessoa mais empática, guerreira e dona de si. Parabéns. A Cristina, ela mandou assim: a minha sorte é ter encontrado vocês depois do AVC. Obrigada, viu, Cristina? Mas, assim, com relação ao que Djalma falou, sim, homens são abandonados também. Acontece isso. Teve um colega meu que ele teve o AVC, a ex-mulher dele hoje, mas na época era a mulher dele, levou ele até o hospital. E quando chegou lá, ela deixou ele e foi embora. E lá ele descobriu que ela tinha passado para ela os vídeos do HIV. E ele foi abandonado, com sequelas de AVC e o vírus do HIV. Então acontece, lógico. Eu não estou dizendo que não acontece, eu estou dizendo que, pelo que eu conversei, pelo que eu vi, é mais frequente em mulheres do que em homens. Isso não é uma regra, né? Com certeza. É, Má, gratidão, vocês são minha inspiração. A Luciana, a Lu do Afásicos. Se nós acertarmos, teremos mais segurança para lidar com qualquer doença, não só AVCistas. É isso que eu também eu penso, sabe? A doença crônica, ela é um choque, né? É uma ruptura. É tanto que a gente fala, eu antes do AVC era assim, eu depois do AVC. É tipo aquela coisa, anticristo depois de Cristo, né? Só que é antes AVC, depois AVC. Isso mesmo. Mas aí a gente fica nesse processo, né? Porque eu acho que a aceitação não é algo que acontece assim, sabe? O pessoal às vezes chega, você tem que se aceitar, você tem que se aceitar.
Gente, a gente se aceita. A gente é um ser humano que sobreviveu a um AVC. Agora, pelo amor de Deus, não acho que a gente vai estar com um sorriso colgate 24 horas todos os dias, não. Vai ter dia que a gente vai reclamar, que a gente vai murmurar, que a gente vai dizer, eu preferia ter morrido, eu preferia isso, aquilo, outro. Isso é comum, é normal. Acho que qualquer processo de ruptura que seja assim bruto, de repente, como é o AVC, exige um pouco mais de tempo para a gente se adaptar àquela situação. Porque, assim, hoje eu tô lidando melhor com o AVC, mas eu já vou fazer 5 anos. E eu estou um pouco mais independente. Eu moro sozinha com minha filha, que é adolescente. Então, eu faço tudo hoje dentro de casa. Eu faço comida, eu limpo casa, lavo banheiro, faço tudo. Eu só não consigo dirigir ainda. Ainda, porque eu vou dirigir. Mas eu acho que é um processo constante. Enquanto a gente tiver vida e lidando com as sequelas do AVC, a gente vai estar num processo constante de adaptação. Não tem como mudar, isso não é um passe de mágica, né? Que a gente vai dormir, acordar e dizer assim, pô, eu estou 100% aqui de autoestima, de segurança, eu vou explorar o mundo, né? Tem gente que sim, tem outras pessoas que não. Eu já acho diferente. Na hora que eu cheguei na minha casa, fiquei sabendo do AVC, eu já falei, isso precisava acontecer e mudei completamente. Meu humor mudou, o jeito que trata o outro mudou completamente, tudo. Assim. Então, assim, você lidou bem, assim, você já ficou segura. Não teve essa insegurança após o AVC. Muita, muita. Nossa, que isso? Mas de saber o que, que eu ia ser, que eu passei até sobrevivi ao AVC, isso eu sabia desde o primeiro minuto. E nunca me deu para falar mal de Deus, não. Eu sabia que eu tinha tido uma sobrevivência ao AVC, precisava mudar e mudei. E agora estou caminhando ainda. A Cristina mandou assim, vai dirigir sim. Eu acho assim, Manu, antes do AVC, eu vinha numa carga assim muito intensa de uma vida assim, sabe? Eu tinha acabado de me separar na época. Minha filha tinha 10 anos, 10. Então assim, eu vivia muito para a faculdade e às vezes a família ficava um pouco de lado. Então eu não tinha uma relação assim, eu esqueci de mãe, de pai. A minha filha ficou bem mais com os avós do que comigo, com o pai na época. Então assim, quando eu tive o AVC, foi meio que voltar para a vida também, sabe? Então isso mudou muito a minha percepção de visão de mundo. Tipo, antes eu queria estudar, eu queria passar num concurso, eu queria ganhar bem. Eu não pensava que minha filha precisava tanto de mim. Naquela época o foco estava só em mim. Então depois do AVC, o foco meio que mudou, sabe? Eu passei a conviver mais com minha filha, a gente teve uma relação bem mais intensa de amizade depois do AVC. Às vezes eu falo até assim, são 3 gerações de mulheres fortes, que é a minha mãe, que cuidou de mim desde os primeiros princípios, assim, ela trocava minha fralda, eu dei um trabalhozinho, sabe, do início, porque do início eu fiquei de fralda descartável. Então, quando eu fazia o número 2, era ela que trocava, entendeu? Todo mundo, né? A princípio é todo mundo. Fralda descartável e... Aí eu falo assim que... Me diz uma coisa, você descobriu o que comer de novo? Como? Você descobriu o que comer de novo? O que comer? Porque quando nós passamos por isso, a maioria das pessoas não tem, como vou dizer, não sabe comer. Comer, de abrir e fechar a boca, não consegue comer. Não sai, graças a Deus, não. Porque no hospital, sabe? Mas eu sempre, a parte de deglutição não foi afetada, não. Teve que fazer traqueostomia em você? Não, não precisou, não. Em mim também não. E fazer tratamento de cranioplastia? Não. Também Não, essas partes aí não.
No início, quando eu tive, eu fiquei sem comer, porque eles não sabiam quais sequelas tinham sido, assim, a minha. Porque a minha lesão foi extensa, então eles não sabiam quais eram as sequelas que eu tinha. Então eu fiquei sem comer um tempo, quase que eu piro. Porque quem é que não gosta de comer? Eu adoro comer. Eu já acordo pensando no que eu vou comer, já tomo café pensando no almoço, eu almoço pensando na janta. Eu vou dormir pensando no café. Então, ter passado fome no hospital, quase que eu piro. Eu senti o cheiro da comida, para você ter noção. Foi bem Sim, sinistro assim isso, né? volto a falar aqui que você está falando antes. Sim, sim. Aí antes, assim, eu tava num ritmo, assim, que eu não percebia tanto, assim, né? Minha família, então. Depois do AVC, a gente vai descobrindo quem realmente nos ama, né? Quem realmente fica. Quem realmente tá ali do teu lado. Então, quem ficou do meu lado foi minha família. Aquele pessoa que eu, às vezes, até corria um pouco da presença, sabe? Assim, dos meus pais, por exemplo, que ficavam muito no meu pé. Você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E depois do AVC, né? Foi com eles que eu tive que ficar e foi com eles que eu estou até hoje. São eles com quem eu sei que eu posso contar todas as horas, porque eu sei que assim, a relação ali é realmente verdadeira. Eu tive alguns amigos, sim, que ficaram comigo. Ainda bem. Porque no curso que eu faço, que é antropologia, o que eu acho muito bacana no meu curso é isso. Que a relação entre os alunos, professores, assim, se torna uma relação de amizade. Então, eu tive muito apoio de professores meus. Inclusive, um entrou agora na live, Marcos Aurélio, é professor meu. Foi professor meu da graduação e do mestrado. Então, foi uma das pessoas que deu o maior apoio. Obrigada, Marco. Então, assim, eu acho que a visão de mundo da gente muda totalmente. A gente tem uma visão antes e após o AVC. E tem vários fatores que ajudam a gente a lidar com essa questão do AVC. A família, os amigos, os terapeutas também, que acabam criando uma relação de amizade. Sim. Hoje, a maioria das pessoas que me acompanham em fisioterapia, a gente teve uma relação assim, a gente acaba ficando bem próximo, né? Criando uma relação de amizade. Eu faço pilates hoje e a fisioterapeuta que me atende, eu adoro ela. Não só pelo trabalho que ela faz comigo, mas pela atenção que ela tem, não só comigo, mas com todos à volta. Então, assim, a gente vai criando uma teia, né, de relações. Eu acho que depois do AVC, as amizades da gente é um leque muito, muito grande, porque são várias pessoas de outros estados, outros lugares, né, nacionalidades. A gente conhece muita gente. Quer dizer, eu sou do Nordeste, que você é da onde? De Minas, né? Minas. Então, a distância da gente. Ah, pois é. A gente conhece. Isso que forma o AVC, né? Conhece muita gente. É isso que eu falo, a gente vai criando uma teia, né, de relações, assim, com pessoas que sofreram AVC. E eu acho isso muito bacana. Porque a gente acaba criando vínculos, né, com pessoas que estão fora daqui. Eu fui para Brasília, para o Sara Kubitschek, para fazer exames, para tentar descobrir por que eu tive o AVC. E lá eu conheci Isaac, que eu vi que você já fez até uma live com ele, com Isaac. Então, assim, ele me ajudou bastante, ele me ajudou muito no Sara, a saber como é que eu poderia fazer para me instalar lá, sabe? Então, assim, eu acho que essas relações que a gente vai criando com pessoas de outros estados ajudam a gente nesse sentido. A Cris Simões, ela tem um trabalho maravilhoso com várias associações que ela tem, né, no Rio, em outros estados, que ela também é bem atuante. Então, o trabalho dela é um trabalho de apoio maravilhoso também, né? Para a Cris. Nossa, ela é... Nossa, ela é presidente do AVCistas, né, do Brasil. Eu acho maravilhoso esse trabalho dela, né? E ajuda bastante, tanto a todos nós, né? Que sofremos AVC. E uma coisa que eu acho bem interessante também é que a maioria das pessoas que estão colocando esse tema do AVC em evidência agora são pessoas que sofreram AVC. Sim. Então a gente não vê, por mais que o AVC seja uma das doenças que mais afetam pessoas no Brasil e no mundo, tanto na questão de mortes, que é um número bem significativo, né? Que só cresce.
é uma doença que é pouco falada. A gente não vê políticas públicas sobre prevenção e tratamento de AVC. A gente vê sobre o câncer de mama, né, câncer de próstata, então a gente vê muitas doenças sendo tá em evidência, né? Doenças cardiovasculares, mas o AVC não é tão, assim, vamos dizer, tão divulgado, né? É tanto que eu não sabia o que era. A Mar tá falando assim, sou do Paraná. O Djalma, homem, não, história magnífica, rumo de milhões de acontecidos. Rumo aos milhões de acontecidos, é. Mas eu acho que o bacana é disso, né? Porque quando a gente começa a falar sobre AVC, outras pessoas começam a se ver na gente, né? Porque eu acho que o bacana é esse, da gente falar e as pessoas se identificarem com a gente, com a nossa história, né? E ver que eles não estão sozinhos, né? Que existem milhares de pessoas passando por coisas semelhantes. E que estão vivos e que estão voltando à sua vida, né? Claro que é pro dia que você volta, né? No seu corpo, qual foi o lado afetado? O esquerdo. E no rosto também? Foi o lado esquerdo. Não tem nada. Minha mãe ainda vê boca troncha, viu? Nossa. Mas eu acho que é porque mãe, assim, sempre tá vendo alguma coisinha, né? Mas, assim, aparentemente ninguém fala, né, que eu tive. Inclusive, quando eu vou para filas preferencial, o pessoal faz, você tá aqui por quê? Ih, aí você fala, é porque eu tenho que explicar tudinho. Minha mãe, às vezes, até briga com o povo, né? Não descobri, não, a causa do AVC, não. A Cristina tá perguntando. Terça é dia da nossa live. E sexta-feira é dia da minha entrevista. Aí eu pego a entrevista que você deu aqui e te faço perguntas. Só vai responder para mim. Eu vou fazer ela gravada, você responde gravada também. E depois você me manda até quinta, mais ou menos, para dar tempo de sair na sexta. Podemos fazer isso? Podemos. Como é que você quer fazer? Você quer fazer perguntas? Pode fazer. E você é igualzinho a nossa entrevista. Pronto, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Me fala agora uma frase que te motiva, me fala uma de Deus, me fala uma palavra e que te motiva para a gente passar para todos os nossos ouvintes. Ouvintes não, né? Ouvintes, né? Eu nunca pensei assim em uma frase que me motivasse, mas assim, o que me motiva muito é a fé, sabe? Assim, de acreditar que tudo é possível quando a gente crê. Então, se Deus fala pra gente que no mundo a gente teria aflição, mas que a gente tivesse ânimo para vencer o mundo, é nisso que eu me pego, sabe? Isso é uma fase da minha vida que vai passar. Então, a fé, ela me motiva a acreditar de que amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Exatamente, e de que nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, então eu vou acreditar na minha fé, sabe? De que tudo é possível. Porque tem muitos médicos que chegam pra gente e dizem assim, você já está na fase crônica do AVC, então você estacionou. Aí eu olho assim para ele e digo, tá bacana, tá, estacionei. Mas a neuroplasticidade vai até quando? Não vai até quando morre? Médico nenhum falou, porque ele sabe que eu estou me esforçando. Porque assim, pelo que a gente sabe, a neuroplasticidade, ela só para quando a gente morre. Todo o cérebro da gente está aprendendo, tá? Então, a chance do nosso cérebro fazer conexões vai depender muito da gente, né? Da gente continuar estimulando. Então, o segredo é não parar. Então, eu não estacionei, porque meu cérebro está vivo, eu não estou morta. Então, ele vai continuar se recuperando. Até o dia que eu comecei a estimular, né? Ele só vai parar se eu parar. Exatamente. Então, eu não vou acreditar. Então, assim, eu acredito muito na fé. Sabe? A minha fé, realmente, a fé, a religiosidade me ajuda muito a ter força para acordar, a ter força para lutar, sabe? Ter uma razão para lutar.
não é só a minha família, a minha filha que precisa de mim, que eu vejo essa necessidade de lutar. Mas em tudo, todo entorno, eu acho que eu preciso voltar à minha vida, né? Eu tinha uma vida feliz antes, por que eu não vou ter uma vida feliz hoje? Eu tô bem, eu falo, eu brinco, eu faço minhas coisas, minhas necessidades diárias, eu voltei a trabalhar recentemente. Então, assim, Olha, eu acho que assim, minha inserção social, minha volta ao meio social, está voltando, né? Gradativamente, né? Lentamente, mas está voltando. Então, por que não exatamente. tem tudo que eu vou melhorar? 100% talvez eu não fique, mas eu fico 90%, que para mim já é quase 100%. Então, por isso que eu Exato. falo que essa coisa do ficar bom é bem relativo, né? Porque ficar, eu tá 90% eu já tô boa. Já tem gente que quer 110, 220, né? Eu com 90 tá bom. Ah, ó, então, mas muito obrigada pela entrevista que você, pela live, né? Pela live que você me passou. Muito obrigada mesmo, saber seu novo projeto, seu novo de, Como objetivo, oi? objetivo de vida. Como assim? Você fala o quê? Como é que eu Ah, descobri o quê? eu descobri não, seu novo pesquisa, seu novo doutorado. Sim, Eu minha descobri seu novo. nova linha de pesquisa, né? Sim, Então, é um projeto, né? Tomara que dê certo. então, muito obrigada por tudo. Obrigada a você pelo convite, né? Que foi ótimo. Falar sobre um pouquinho da minha experiência, do que eu vivi, dos planos, né? Pra gente ver que a vida da gente está em movimento. Não é porque a gente teve um AVC que parou, né? A gente está em constante movimento. E a vida só vai parar a partir do momento que a gente diz assim, não, parou, eu não quero mais. É uma decisão, né? O AVC não é uma decisão, ele acontece. Mas a gente continuar é uma decisão, né? A gente Exatamente. decide se a gente quer continuar lutando, vivendo, sendo feliz. Né? Mas eu agradeço muito, Manu, pelo convite. Foi a primeira vez que eu participei de uma live. É a primeira de muitas. Aí tomara que seja bom, né? Tchau, tchau.